O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão. Vendo que sido os outros empregados, ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão bendita, tão especial. Pedimos, Senhor, dá-nos a luz do Teu Espírito para compreendermos bem essa palavra, para deixar que ela crie raízes no nosso coração. Dá-nos o entendimento que é fruto do Espírito Santo e abra o nosso coração, a nossa mente, para receber a Tua palavra que cura, que liberta, que santifica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você aqui presente no nosso belíssimo Santuário do Pai das Misericórdias, você também nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Como é bom nós começarmos o domingo com essa proclamação da Escritura, que é tão direta e ao mesmo tempo tão forte para todos e cada um de nós. Jesus contou essa parábola desse patrão, e o interessante é que o Evangelho aqui, a forma como foi traduzido que como esse empregado devia uma grande fortuna para o seu patrão. Mas você sabia que no texto original no grego, essa soma foi precisada, foi, melhor dizendo, clarificada, e era a soma de 10.000 talentos de ouro que esse empregado devia para o patrão. Aproximadamente, gente, 10.000 talentos de ouro
É diferente de denário. Denário tem a soma ali tinha a soma do salário de um mês de uma pessoa. Talento de ouro é outra coisa. Você sabia que, segundo os estudiosos, 10 mil talentos de ouro, sabe quanto tempo a pessoa teria que trabalhar para pagar? Pouco tempo, 200 mil anos. Você acredita? Essa era a dívida do cidadão com o patrão. 200 mil anos. Quem que consegue trabalhar 200 mil anos? Tem alguém aqui que tem, talvez 200 não, 100 mil anos aqui no meio de nós? Levanta a mão. Claro que não, né? Como diz a própria Escritura, o Salmo diz que a vida humana se assemelha a um sopro. Tem um salmo que diz, os mais fortes talvez cheguem a 80. Hoje, graças a Deus, com o advento da ciência e os cuidados que a gente tem, as pessoas vivem um pouco mais. Mas mesmo assim, quem chega a 100 anos já viveu muito. Ou seja, o que o Evangelho está dizendo? Que era uma dívida impagável. Não teria como nunca esse homem pagar. Ele já tinha perdido a esposa e os filhos, que seriam vendidos como escravos. E o Evangelho diz que aquele patrão teve compaixão. O verbo original do grego era esplagnisso, que queria dizer o seguinte, aquela dor no rim, aquela compaixão que dói no físico, sabe? Ele viu aquele homem casado, com filhos, que tinha perdido tudo, ajoelhado diante dele, teve aquela dor no rim, aquela compaixão que saiu das entranhas. Falou, não, eu te perdoo a sua dívida. Vá em paz. Só que, infelizmente, você viu o que aconteceu? Esse empregado infeliz, rancoroso, de alma pequena, pusilânime, né, que é o vício daquele que tem a alma pequena, encontrou um outro que lhe devia só 100 moedas. O que é 100 moedas? Diante de 10 mil talentos de ouro, gente, não é nada. Mas aquele homem não foi capaz de reproduzir o mínimo do perdão, da misericórdia que ele recebeu, do qual ele foi alvo ali naquela situação. E aquilo revoltou todas as pessoas, né? Gente, todos nós temos uma dívida impagável com Deus. Todos. Você tem. Eu tenho. Você nunca vai poder pagar a Deus o dom da vida, o ar que você está respirando, a sua vocação, os filhos que você tem, a vida humana que você vive. E, sobretudo, nós nunca seremos capazes de pagar o perdão que nós recebemos de Deus. O perdão que nós recebemos na cruz, quando Jesus lavou os nossos pecados com o seu sangue e nos redimiu, mas o perdão pelas nossas faltas cotidianas. Tem muita gente, eu dizia aqui na missa sexta cedo, que carece de autoconhecimento, às vezes do ponto de vista psicológico mesmo, a pessoa se desconhece de uma tal maneira, é tão rudimentar no relacionamento consigo mesmo, na autopercepção, e muitas vezes do ponto de vista espiritual. O espelho para a gente olhar a gente mesmo precisa ser Cristo. Porque senão, tem gente que é assim, eu não mato, eu não roubo, sou uma pessoa boa. Não mata, não rouba, mas é cheio de mágoa, de inveja, de rancor, de vaidade, picuinha no coração. Está matando da mesma forma, só não fisicamente, mas está matando o outro dentro de si. Gente, Pedro era o líder dos apóstolos, você viu? Então, se ele estava fazendo essa pergunta para Jesus, é que com certeza a comunidade ali dos apóstolos estava vivendo algum embate. Tinha algum cidadão ali que necessitava de muito perdão, né? E Pedro já fez uma pergunta generosa, Senhor, até 7 vezes, porque você perdoar 7 vezes a mesma pessoa não é brinquedo, né? Imagina. Mas o que Jesus está revelando ali? Olha, Pedro, você não entendeu ainda. A matemática do céu é diferente da matemática da terra. E enquanto a gente não começa a pensar do jeito de Deus, a gente não consegue, de fato, viver o reino de Deus. Na matemática de Deus, nem sempre 2 mais 2 são 4, viu? A lógica é outra. Quem não entende a lógica de Deus, quem não entende a lógica do amor, porque só perdoa quem ama, e só ama quem perdoa. Quem não entende a lógica do amor, não entende a cabeça de Deus, o caráter de Deus, o pensamento de Deus. E quem não perdoa, compromete a própria salvação. A própria salvação. Padre, eu rezo, eu sou uma pessoa boa. Mas você perdoou? Não. Então você está comprometendo a tua salvação. Você pode perder a sua salvação por causa disso. Porque Deus te perdoou 10 mil talentos de ouro e você está com raiva daquele que te deve 100 moedas. Sabe? A gente precisa aprender a pensar como Deus. A pensar como Deus. E é interessante que hoje você vê, eu fico admirado. A primeira leitura começa dizendo o seguinte, algo que é muito... Essa primeira leitura é fantástica. É que o padre não tem tanto tempo, né? A missa de domingo é um pouco maior,
com o rito, com os cantos, mas pega essa primeira leitura depois, leia, releia, é muito profunda. E olha o que a primeira leitura está dizendo. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Ou seja, isso é verdade. Hoje em dia, até quem, vou usar o termo pecador, mas até quem não está na igreja, até quem não é cristão entendeu. Você vê, por exemplo, a inteligência emocional, que hoje já é quase que uma ciência, né, que nasceu nos Estados Unidos na década de 80, que não é uma doutrina cristã. Outros livros de autoajuda falam do poder do perdão. Até o povo que não está aqui dentro percebeu, e nós muitas vezes na igreja que rezamos, que buscamos a Deus, ainda nos prendemos a picuinhas. Eu sei que é difícil, filho, filha, perdoar é desafiante, mas é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não tem salvação. Não pode haver salvação, não pode haver crescimento espiritual, e a falta de perdão, ela nos insere num cárcere. A pessoa que não consegue perdoar, ela está presa dentro dela mesma, é um cárcere. Ela vê a vida através dos olhos amargos da mágoa. Ela enxerga tudo através dos olhos pesarosos de quem se sente injustiçado pela vida. Tudo bem, talvez pessoas pecaram contra você, e machuca mesmo, mas olha para o que Deus fez e faz por você a cada dia. Você está vivo, você está respirando. Você foi perdoado de uma fortuna grande que você devia para o Senhor. Sabe? A gente precisa... O que Jesus, no fundo, está dizendo aqui para nós? Gente, porque Jesus, Ele sabe que nós não somos robôs. Sabe que nós somos humanos. E a raiva, dizia Santo Tomás de Aquino, é um sentimento humano dos mais peculiares que existem. A raiva, a agressividade. Ninguém vive sem ter raiva. Tem gente que fala, ai, padre, eu nunca sinto raiva. Então tem algum problema com você, né? Ou você é entorpecido nas suas emoções, ou você está se reprimindo demais. O problema não é sentir raiva, sentir mágoa, às vezes até ódio, o rampante que vem, né? Jesus está nos ensinando a lidar com isso, a canalizar para o bem essas coisas, que são humanas, acontecem. Mas como você lida com a agressividade, com a raiva que às vezes vem? Como você lida? Como eu lido? Será que nós estamos trabalhando a virtude da compaixão? E eu acho que você que é pai e mãe, por exemplo, tenho certeza, não acho? Você tem que ensinar o seu filho a não reprimir a raiva, porque a gente não vence a raiva reprimindo. Porque se você reprime aqui, ela vai estourar em outra área. Vai estourar emocionalmente, vai estourar depois num relacionamento. Que nem a pessoa que é casada, acontece uma coisa, ela não resolve, não conversa com o marido, não é transparente, aí daqui 20 anos a mulher fala, ai, você me distratou na lua de mel. Mas minha filha, faz 20 anos. Por que você não falou? Não, eu queria que você percebesse. Não, tem que falar. O outro não vai adivinhar. Tem que conversar, tem que ser transparente, tem que resolver, tem que pedir perdão, tem que dizer, você está me magoando com esse ato. Não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a desenvolver essa compaixão dentro da gente. Aprender a lidar melhor com a nossa raiva, expressar melhor. Talvez dizendo, expressar na oração, expressar perguntando para si mesmo, refletindo. Você vê que a primeira leitura falou muitas vezes, pensa, 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 antes de expressar a raiva. Ou seja, como eu expresso a minha raiva? Eu preciso pensar, eu preciso expressá-la a partir do espelho, da régua que é Cristo, que é o Evangelho, desenvolvendo a virtude da compaixão, esse amor entranhado, sabe? E interessante que São João Crisóstomo, tem uma série de catequeses que ele fez sobre o Evangelho de São Mateus. E eu achei uma frase de São João Crisóstomo, que é um grande santo da igreja, que dizia, na qual ele dizia justamente sobre isso. Presta atenção o que diz São João Crisóstomo. Assim como Deus está disposto a perdoar tudo de todos, a nossa capacidade de perdoar não pode ter limites, nem pelo número de vezes, nem pela magnitude da ofensa, nem pelas ofensas das quais nos advém a suposta injúria. Nada nos assemelha tanto a Deus como estar sempre dispostos a perdoar. Eu sei que você está de máscara, mas você pode repetir isso depois de mim, por gentileza? Nada nos assemelha tanto a Deus como estar sempre dispostos a perdoar.
Gente, o que São João Crisóstomo está nos ensinando? Que nada nos faz mais iguais a Deus, semelhantes a Deus do que o perdão. Nada nos faz incorporar mais o caráter de Deus, a mentalidade de Deus, a lógica de Deus do que o perdão. Se você vai pela lógica humana, o que acontece se alguém deve alguma coisa para você? Quanta gente já não morreu por causa de dívida? Não é verdade? Eu já vi relatos de pessoas que foram assassinadas porque deviam e não pagaram. Sobretudo se a pessoa é uma viciada em droga, né? Está devendo droga para o traficante, ele vai lá e mata. Infelizmente, para eles é uma questão de honra, né? Mas olha, a lógica de Deus é outra. A lógica de Deus é estar disposto a perdoar, é olhar com misericórdia. E tem gente que pelo seu processo humano, às vezes pela falta de cura, pela cegueira espiritual que a pessoa vive, pela imaturidade emocional, vai exigir demais o nosso perdão. Vai exigir demais. Vai exigir mais do que 7 vezes. Um dia a pessoa, se Deus quiser, cai em si, né? Começa a enxergar, porque no fundo, todo pecador é um grande cego, que ainda não enxergou a vida com clareza a partir de Jesus, e pessoas assim exigem o nosso perdão. E no fundo elas são uma bênção, porque elas nos ensinam, nos forçam a pensar como Jesus. Elas nos forçam a entender a lógica do reino de Deus, sabe? Mas é preciso entender, gente, que o perdão, ele é cura para nós também. Quando você se decide a perdoar, você está sendo curado. Olha só o que diz a primeira leitura. Que forte isso aqui. Se alguém guarda raiva contra o outro, como pode pedir a Deus a sua cura? Sem perdão não tem cura. A Bíblia está dizendo. E olha só, lembra do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e guarda os mandamentos. Você e eu vamos morrer. O que adianta guardarmos tanto peso? Essa mochila emocional que a gente carrega espiritual, cheia de tanta pedra, tanta mágoa. Solta isso hoje. Lembra do fim. Nós só vamos levar dessa vida o amor. E é o amor que vai nos salvar. E é o amor que vale a pena. Só isso que a gente leva para o caixão. Senhor, nós te agradecemos por esse evangelho tão bendito, Jesus, e desafiante, muito desafiante, Senhor. Senhor, eu te peço, toca o nosso coração nessa manhã. Jesus, derrama sobre nós agora o teu Espírito Santo de amor e dai-nos generosidade, generosa disposição de perdoar. Ensina-nos a virtude da compaixão, faz-nos capazes de perdoar, Senhor, de amar o próximo. Tira de nós o coração de pedra, Senhor, dai-nos o coração de carne. Retira-nos da sepultura dos nossos pecados, ensina-nos a pensar como o Senhor. Dai-nos o teu caráter, forja o nosso caráter e imprime, plasme, Senhor, o seu caráter, a sua face, o seu rosto em nós. Ensina-nos a pensar como o Senhor. Ensina-nos a viver a lógica do reino de Deus e não a lógica mundana, calculista, que só quer ter vantagens, que quer explorar os outros. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Ensina-nos a compaixão, a generosidade. Senhor, eu sei que existem muitas pessoas magoadas, e humanamente com razão. Pessoas que estão feridas, que só de ouvirem o que o Padre falou, se sentem ofendidas, se sentem amargas, se sentem revoltadas. Senhor, cura esses corações magoados agora, Jesus, com teu amor, pelo poder do teu nome. Cura esses corações feridos pela traição, pela mágoa, pela decepção. Quantas mães, Senhor, magoadas contra os assassinos dos próprios filhos. Que pesado, que triste. Quantas pessoas magoadas contra pessoas que as traíram. Cura os corações feridos, cura a ferida da decepção, do ódio, da mágoa. Capacita-nos a amar, Senhor, a perdoar. Dá-nos um coração, Jesus, semelhante ao teu. Amém.